Bom dia, gente. Esse é o nosso primeiro conteúdo do nosso segundo bimestre. Vocês sabem, lembram que semana passada nós fizemos a nossa avaliação bimestral, então só uma questão de dias para fechar o bimestre com a questão das notas de alguns alunos que ainda não entregaram tarefas. Então, a partir de agora, as tarefas que serão cumpridas a partir de hoje, elas já serão parte das notas do segundo bimestre. E o nosso próximo tópico é entre o visível e o invisível. Há uma série de elementos ao nosso redor que não vemos necessariamente, mas sabemos que existem. Não podemos ver o tempo passar, mas percebemos suas marcas em nossa pele e na percepção que temos do mundo. Com o tempo a gente vai amadurecendo e aí, por exemplo, gostos, coisas que antes você não queria para a sua vida, o objetivo de sua vida ela vai mudando e com isso você percebe que o tempo passou e nem sempre a gente percebeu isso. Então, mesmo não vendo os nossos antepassados, nós sabemos que eles viveram e influenciaram de alguma maneira a nossa existência. Diversas histórias, narrativas, mitos e lendas foram transmitidos a nós pelas gerações anteriores e alguns dos fatos que vivemos no tempo presente também serão passados para as gerações futuras. Eu digo porque às vezes os nossos gostos, as nossas vontades, a nossa forma de ver a vida, ela é muito peculiar da sua família. Então, às vezes até um tempero, a forma que você viu sua mãe temperar determinada comida e você faz igual, você chega na casa de uma colega, não é daquele jeito, porque é algo ali que é da sua família, tá? É peculiar de vocês. E isso é algo que vai sendo passado de geração em geração. Então, tanto você vive algo que foi dos seus antepassados, como futuramente a sua família, as pessoas que virão depois de você também viverá experiências que foi típico da sua pessoa ou da sua família. Então, quais histórias da sua família, de seus antepassados ou de seu entorno são marcantes para você? Quando eu estava preparando essa aula, eu fiquei imaginando assim várias histórias que são marcantes, e eu tenho muitas delas. Mas, por incrível que pareça, as duas mais marcantes que vieram logo à minha mente não foram histórias positivas, foram histórias tristes, mas de superação. Então, a primeira delas eu lembro muito nitidamente, porque eu era bem novinha, eu tinha 5 anos. Meu pai sofreu um acidente de carro e morreram 9 pessoas nesse dia. Ele quebrou a perna e a clavícula e ele ficou paraplégico. Então, além de todo o trauma de ter visto ele, e ele passou 6 meses em coma e tudo como que a nossa vida mudou depois disso, eu deveria não, eu chorei muito querendo ir nessa viagem e a minha mãe não deixou. Então, essa história me marca muito. A outra história também que é marcante, mas são histórias, como eu acabei de dizer, são histórias tristes, mas de superação. Triste porque foi um susto, né? Mas felizes ao mesmo tempo porque nós conseguimos superar tudo. Então, tanto a do meu pai como, por exemplo, como foi o meu parto. Meu parto ele foi muito traumatizante. Eu tive eclâmpsia, tudo porque o médico tentava fazer um parto normal e eu não tinha condições físicas para isso. Então, quando eu lembro, infelizmente, a experiência de quase morte, não deixa como isso não marcar a sua vida. E aí depois tem uma outra perguntinha. Qual história de sua vida você deseja que seja lembrada no futuro? Eu não, por exemplo, eu não quero ser lembrada por algo triste. Eu quero ser lembrada por algo feliz, por algo. Queria que alguém, quando alguém falasse de mim, falasse: ó, Jeane é alguém batalhadora, é alguém que corre atrás, é uma profissional que cumpre com a sua obrigação. Essa seria algumas das coisas que eu queria que as pessoas lembrassem de mim no futuro, né? Foi uma professora que cumpriu o seu papel,
Pode ter errado? Pode, porque todo ser humano erra, mas se esforçava para cumprir o seu papel direitinho. Então, essa é a história que eu queria que as pessoas lembrassem de mim futuramente. Lembrem de mim futuramente. O teatro, ele é uma das artes que realiza a ponte entre o mundo invisível e o visível por meio das palavras e do corpo. Por acontecer apenas no momento presente, os espetáculos teatrais precisam, a cada vez que são apresentados, materializar uma série de elementos imateriais. O Lume Teatro, um coletivo teatral da cidade de Campinas, em São Paulo, optou por trabalhar com a proposta de tornar visíveis as coisas invisíveis. Um de seus espetáculos mais representativos é o Café com Queijo. Ele é fruto de uma exaustiva pesquisa realizada pelo grupo em diversos estados e cidades brasileiras desde 1993. Tudo começou com o desejo do grupo, a criação de uma peça teatral composta de casos, que seria mais ou menos assim, lendas e histórias contadas em pequenos vilarejos do país. Mais do que as histórias, interessava aos artistas o modo como elas eram contadas. Assim, empreenderam uma série de viagens em busca de encontros com as mais variadas pessoas para conhecer suas experiências e recolher suas lendas e seu jeito de falar. O que me chama a atenção nesse texto é quando ele diz que mais do que as histórias, o que interessava é como elas eram contadas. Eu vou dar um exemplo para você do que significa isso. Tem pessoas que eles escutam uma piada e aí ele conta essa piada e todo mundo sorri. E aí tem outra pessoa que ela conta a piada e ninguém ri. Por quê? Porque é como essa história foi contada. E aí quando você conhece, quando você conversa muito com pessoas idosas, com pessoas mais experientes, eles contam muitas histórias. Eu particularmente eu gosto muito de ficar perto de pessoas muito experientes, porque eu acho que eles sempre têm algo a nos ensinar. E eu sou muito curiosa, gosto muito de aprender. Então, às vezes eu até utilizo gestuais e palavras que a minha avó utilizava bastante. A minha avó, ela era analfabeta, eu digo era porque ela já passou desse mundo material em que nós vivemos, né? Ela já vive hoje no outro plano. E por ser analfabeta, ela, né, a ortografia dela não era a ideal, segundo a nossa educação. Mas eu gostava muito de escutar, porque ela tinha um conhecimento de um conhecimento de mundo muito vasto. Então, embora ela falasse algumas palavras erradas, mas o conhecimento dela era riquíssimo. E eu gostava muito de compartilhar as coisas com ela. Então, o que esse grupo fez? Eles fizeram várias viagens, visitando locais e conhecendo histórias. Cada artista viajou por algumas cidades de uma região do país. Eles visitaram localidades da região do Centro-Oeste e dos estados do Amazonas, Minas Gerais e Pará. Ao longo dessa jornada, eles recolheram histórias fantásticas, cotidianas e pessoais, e estavam tão atentos ao teor dessas narrativas quanto às expressões corporais das pessoas, já que elas também exprimem marcas, tradições culturais específicas. Se você, por exemplo, se você nunca viajou da sua cidade, até então você acha que a sua fala é super normal. Se você viaja para um outro estado, quando você chega nas primeiras palavras, as pessoas já olham para você e dizem, tu é maranhense. Nós, por exemplo, não percebemos eu, por exemplo, não percebo nenhum ticket, nenhum vício de linguagem que nós aqui do Maranhão utilizamos, mas eles percebem. E logo que você chega também, tanto você viajando ou uma outra pessoa que viaja para cá e você começa a conviver, também você percebe essas mudanças aí, que são marcas dessas tradições de cada pessoa, né? De cada cidade, de cada estado e assim sucessivamente. A quantidade de material recolhido ao longo dessas viagens foi tão grande que eles não conseguiram apenas transformar isso em um espetáculo. Eles fizeram vários espetáculos. O Talcoaua, Paimon dos Pé, foi em 1993. O Contadores de História, em 1995. A Faixem-se Vacas, que a Vida é Curta, em 1997. E, por fim, Café com Queijo, em 1999. Então, a gente tem aqui a imagem
do espetáculo Café com Queijo. Então, o que chama a sua atenção nessa imagem? Para mim, tem duas coisas que chamam a minha atenção. A primeira é a vestimenta dos atores. Eu acho que essa roupa simples faz com que nós pensamos que eles se tornam mais próximos de nós. É alguém bem próximo, está aqui vestido bem simples, do jeito que eu me visto. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. E a outra coisa que me veio à cabeça foram os retalhos. Logo que eu vi os retalhos, eu imaginei, cada retalho é uma história que eles conheceram ao viajar por esses estados. Então, ao final de cada apresentação, o grupo servia aos espectadores uma receita tradicional do interior do Tocantins, café com queijo. Além disso, exibia fotografias das pessoas que haviam entrevistado e acompanhado ao longo da composição do espetáculo. A peça do Lume constituía, portanto, uma coletânea de elementos que formam a cultura imaterial de regiões do país e que, por meio da arte teatral, tornavam-se visíveis para o público. Até então elas eram invisíveis. Elas eram visíveis apenas para aquela localidade. A partir do momento que foi exposto em peças teatrais, elas tornavam-se visíveis para o mundo. Então, às vezes, se você for levar para o lado pessoal, você pode imaginar que você tem algum problema que ele é invisível aos olhos dos outros. E aí, a partir do momento que você consegue visualizar alguém de sua confiança e você compartilha esse problema, além de se ajudar, ele se torna um problema visível a outra pessoa, que com certeza terá aí mais chance de ser resolvido, porque são duas pessoas pensando aí na solução desse problema. Há na sua região alguma receita tradicional semelhante ao café com queijo do interior do Tocantins? Aqui na nossa cidade, eu não sei se teria alguma coisa específica. Eu tenho parentes que moram fora e todas as vezes que eles vêm para cá, eles sempre pedem galinha caipira, que eu acho que é algo tradicional do interior, e sempre pede para a gente ir naqueles restaurantes na beira do rio onde servem piau frito, aqui na nossa cidade. Agora, quando se fala de Maranhão, eu acredito que a receita mais tradicional é o arroz de cuchá. Então, nos outros estados, eles nem conhecem o cuchá como nós chamamos. Eles chamam a folha de vinagreira. E eles servem completamente diferente. Servem com pato, servem com peixe, mas a folha ela é colocada inteira no prato, como se ela fosse tipo um cheiro verde. E aí isso é de cada região, né? Então, na nossa região, aqui no Maranhão, no nosso estado mais precisamente, é algo tradicional o arroz de cuchá. A dança dos mestres e ancestrais. Os atores do Lume Teatro trazem o passado, recriando a partir das memórias das histórias recolhidas durante suas viagens. Inais Cira Falcão dos Santos, de 1958, bailarina, cantora e professora, também recria em seus trabalhos histórias passadas da sua própria família, transmitidas de geração em geração. Seus temas são os mitos e as histórias dos ancestrais da cultura dos Iorubá, que ela vivenciou no terreiro onde nasceu e cresceu em Salvador, e mais tarde nas comunidades onde viveu na Nigéria. Inais Cira fala dos seus ancestrais e do tempo com o próprio corpo por meio do movimento da dança. Então aqui a gente tem a imagem dela, que era o símbolo do fogo, a Inã, na verdade a Ian, símbolo do fogo. Nessa dança ela recria suas tradições com movimentos vigorosos, usando vestimentas que caracterizam as personagens, ao som do batá e do poema narrativo escrito por ela, que se tornou o título da dança. O poema é sobre a Ian, a mulher que, segundo o mito, viveu nos primórdios da civilização de Iorubá e criou o primeiro tambor e o batá. Ela o criou cobrindo as extremidades de um tronco oco com couro de bode, porém só conseguiu produzir um som adequado quando uma divindade deu a ela tiras de couro de veado para amarrar e fixar a pele na madeira. Assim, a Ian tocava seu instrumento no lugar onde vivia e, como as pessoas gostavam, davam-lhe presentes. Xangô, deus do trovão e da justiça e rei da cidade, ao vê-la tocando tambor, convidou-a para morar e tocar em seu palácio. A Ian casou-se com Xangô e teve um filho chamado Azeroge, para quem ensinou a arte de construir e tocar o tambor. Então esse é o mito que explica, por exemplo, a origem da tradição das famílias de músicos construtores de tambores iorubá.
Em seu método de ensino de dança, Inaicira convida os estudantes a encontrar expressões dos seus próprios ancestrais, explorando o movimento dançado. E para isso propõe um exercício criativo que é a parte da leitura do livro Bisa Bisa, Bisa Biel, de Ana Maria Machado. Nessa história, a menina Isabel encontra no seu corpo o passado, na voz da sua bisavó, e o futuro, na voz da sua bisneta. Assim, Inaicira pretende despertar a curiosidade para a pesquisa da dança relacionada à ancestralidade e aos mitos de diferentes culturas. E aí isso vai mudando de localidade para localidade, de povoado para povoado, de povos para povos. Eu encerro a nossa aula, passei uns minutinhos aqui do nosso horário, mas é porque o nosso conteúdo exigia, tá? Então, até quarta.